Naturalmente, tudo que nós estamos falando aqui vem ao encontro de um único propósito, que é você viver a sua melhor versão. E não tem como alguém viver a sua melhor versão se ele não estiver bem com ele mesmo, né? Se ele não estiver acionando dentro dele o conceito da melhor versão. Então, para ele acionar esse conceito da melhor versão, alguns fatores são importantes, dentre esses, por exemplo, o que nós vamos falar hoje, que é sobre a alimentação. Continuando o que eu já tinha falado, começado a falar na sexta-feira. Então, vamos lá, vamos dar início ao processo aí, chama a galera para vir para cá. Falando da alimentação, né, como um pilar tão importante realmente, é interessante entender assim, por que ter uma alimentação adequada? Por que cuidar da alimentação? Talvez esse tema não precisasse ser um tema trazido aqui, né? Porque se a sociedade tivesse mais consciência sobre a importância de se alimentar de forma adequada, talvez a gente não precisasse estar aqui com um tema como esse. Porém, é muito interessante de entender, eu não sei se você conhece o bicho da goiaba. Você ouviu falar que na goiaba tem um bicho. É um bichinho que é uma larvinha que ela se produz ali dentro, que ela vem normalmente por dois formatos, ou por um besourinho que vai lá, larga a sua larva ali, ou pelo mosquito, né? Larga na goiaba e depois a goiaba, e conforme a goiaba vai amadurecendo, vai facilitando a entrada desse bichinho, e o bichinho vai entrando na goiaba. E se você abrir uma goiaba que esteja bem madura, então as goiabas mais maduras têm tendência a ter mais esse bichinho. Daí as pessoas perguntam, e pode comer esse bichinho? Pode, porque toda a vida dele é construída dentro da goiaba, então ele é basicamente formado pelos nutrientes da goiaba, então ele não faz mal algum. Não precisa sair comendo só o bicho, a ideia é que coma goiaba, mas se porventura o bichinho estiver lá, mal não faz. Isso é importante você saber. E quanto mas a informação que eu quero trazer para vocês aqui, então, é que tem o bichinho da goiaba, que o bichinho da goiaba ele está normalmente dentro de goiabas mais maduras, porque ele tem que encontrar uma certa facilidade para penetrar dentro da goiaba, e para dentro da goiaba. Mas o importante de entender é o seguinte, quando você pega uma goiaba que ela está mais madura e ela não tem o bichinho da goiaba, isso mostra o índice de agrotóxico que essa goiaba tem. Ou seja, o bichinho não vai lá, porque ele sabe que ele não vai sobreviver ali dentro. Então, isso mostra quantos agrotóxicos nós estamos colocando para dentro de nós também. Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, você também tem uma alimentação que cuida do seu todo, né? Não só cuida da sua alimentação no contexto de se alimentar saudavelmente, porque... Exatamente, Dudu, tem essa meio piada aí, mas no fundo, é assim, se tu encontrar um meio, ou se tu encontrar o bichinho da goiaba, uma coisa que tu pode te certificar, se tu come a goiaba mais madura, eu pessoalmente gosto de goiabinha mais verde, então normalmente eu não pego o bichinho, porque eu como a goiaba um pouco mais verdinha, ela ainda está muito dura, ele não conseguiu penetrar, mas de qualquer forma, é melhor muitas vezes a gente comer com o bichinho e até mesmo o bichinho do que o agrotóxico que protege a goiaba do bichinho. Então são pequenas inteligências que a gente vai se dando conta ao longo do tempo. Mas eu quero trazer para vocês alguns fatores aí que afetam diretamente, que a alimentação influencia diretamente. Dentre esses está, por exemplo, a importância de saber que a alimentação afeta, por exemplo, a autoestima. Faz sentido para vocês que a alimentação afeta diretamente a autoestima? Então eu separei algumas informações sobre isso, né? Como, por exemplo, quando você tem uma alimentação adequada, você tem uma busca mais facilmente encontrada do seu corpo ideal, porque você pode malhar, se você não tiver uma alimentação correta, você não terá nutrientes o suficiente para suprir, para sustentar essa estrutura física que você quer. Então você precisa ter a alimentação como base. Eu costumo dizer, eu fui presidente da Federação Gaúcha de Musculação durante algum tempo, e fui dono de academia durante 22 anos, né? E durante todo esse período aí que fui proprietário de academias e ministrei palestras, né, dentro de todas as minhas academias, e
no Rio Grande do Sul inteiro, em função da federação e das próprias academias também. Eu sempre comentei com os professores que davam aula na academia, com os alunos nas palestras abertas, sobre esse comparativo da construção de um corpo, né, da construção da estrutura muscular, que é como se tu fizesse um bonequinho de terra, e para que tu conseguisse formar esse bonequinho de terra, não areia especificamente, mas terra, né, que é um pouquinho mais úmida e mais sólida, seja importante que se encontre a dose, o equilíbrio ali entre a quantidade de água colocada para que ele fique o boneco de barro mais bem formado. Se você for fazer qualquer molde que você queira fazer de barro, esse molde feito de barro, ele tem uma consistência, e essa consistência ela vem embasada nesse contexto do conjunto da alimentação. Então, a sua alimentação, ela possibilita que você tenha o molde certo para moldar. Você tem a consistência da estrutura, a consistência certa, né? Então, se você ingere muita gordura, por exemplo, seu corpo não vai estar preparado para esse molde. Se você ingere muito carboidrato, por exemplo, seu corpo não vai estar preparado para esse molde. Se você ingere apenas proteínas, o seu corpo vai ter que usar a proteína como forma de energia em certa instância. Em algum instante ele vai ter que pegar a sua proteína para fazer a quebra da mesma e utilizar a proteína como forma de energia. Então, se você não dá carboidrato para o seu corpo, não dá lipídios para o seu corpo, você vai ter que, em certa instância, constituir o uso da proteína como fonte de energia. Então é importante você criar sempre esse equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio. E aí na variedade, na variação dos alimentos, isso é importante. Uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, muitas vezes ela cria um certo fanatismo sobre o emagrecer e ela acaba não se alimentando corretamente. O foco da alimentação dela possa ser o emagrecer. E uma pessoa que está focada no emagrecer, muitas vezes acaba não se focando na saúde, na qualidade de vida, no equilíbrio que a alimentação tem que ter nos nossos dias. Então é importante que a gente tenha essa consistência e, de novo eu digo, esse equilíbrio como um todo, porque isso possibilita que a gente tenha uma vida mais organizada, facilitada e, acima de tudo, mais importante, equilibrada. Então, quando a gente consegue ter uma alimentação adequada, a gente facilita para depois construir uma estrutura física mais adequada, né? Logo na sequência nós vamos falar sobre atividade física e a importância da atividade física na vida das pessoas. Mas é importante entender que a atividade física, ela precisa do corpo, ela usa o corpo. O corpo, ele se sustenta embasado nos nutrientes que você oferta para ele. Então, veja bem, quando você fica doente, você vai para um hospital, por exemplo, se você assim o faz, ou na sua casa, você descansa, você relaxa, você recupera. E quando você está no hospital, o que normalmente é recomendado lá? Que você tenha uma alimentação que não tenha tanto sal, né? Zero sal, sódio, que você tenha uma alimentação mais leve. E sabe por que é feito esse tipo de alimentação? Para que você desintoxique o seu organismo, para dar tempo para o organismo se acordar, para ajudar definitivamente a ele mesmo no conceito de combate à sua doença. Porque enquanto você está com uma alimentação inadequada, você está tendo naturalmente uma prejudicação ao seu processo interno. Quando você está com uma alimentação inadequada, você está ofertando para o organismo toxinas, ofertando para o organismo um alimento que não possibilita que esse organismo consiga ofertar para o conjunto nutrimental, através do conjunto nutrimental, para os anticorpos, a necessidade adequada que ele tem para combater determinada doença. Então, por exemplo, quando falamos de inflamação, né, uma inflamação no corpo, todo corpo que não é saudável é um corpo doente. Isso é uma regra clara. E quando você entende isso, você começa a perceber que, assim, se você tem dores corpóreas, se você tem
cansaço corporal, se você não está totalmente disposto, você tem algum tipo de doença no seu corpo, uma doença ainda que seja temporal, não um contexto patológico, mas uma doença temporal. O que seria esse contexto de corpo saudável ou corpo doente? Corpo saudável é o corpo que tem uma harmonia perfeita na sua funcionalidade. Para que isso exista, é fundamental que você tenha esse conceito de alimentação adequada. Nós falamos na sexta-feira sobre, por exemplo, a importância da ingesta da água. O quanto a água é importante de ser ingerida diariamente. Por quê? Porque ela hidrata todo o seu corpo é formado de até 75% de líquidos, então a água é muito importante para o seu corpo. Por quê? Porque ela influencia diretamente na sua hidratação. Eu comentei sexta-feira, por exemplo, sobre a questão das rugas, a importância de eliminar as rugas, e a hidratação ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas envelhecem porque o tecido que havia nela, ele não mantém-se igual, ele não é o mesmo, então o tecido ele se renova. Como há uma renovação do tecido no seu corpo, naturalmente é necessário que você tenha um auxílio nutricional, nutrimentar, para que essa renovação aconteça. Quando você ingere água, por exemplo, você tem uma hidratação do seu corpo, essa hidratação do seu corpo facilita o processo condutivo celular. O que quer dizer isso? Que a sua célula conduz com mais facilidade os nutrientes para o seu corpo. Então, a hidratação, ela tem várias funções para nós, né? Uma função da higienização renal, para fazer, como eu citei sexta-feira, a limpeza do seu sistema renal. E uma forma de saber se você está ingerindo a quantidade adequada de água, nós falamos sobre isso sexta-feira, porém, uma forma que você tem de saber também, sem mensurar com precisão a quantidade de água que você ingere, ainda que é bem importante que assim a faça, porém, uma forma que você tem é perceber a coloração da sua urina. Se você está com uma urina colorida, ou seja, que ela tem cor mais amarelada, um pouquinho amarelada, isso mostra a quantidade de toxinas e de sujeira, né, do seu sistema renal. Seu rim está congestionado, está com sujeiras ali presentes. Por quê? Porque todo o sistema sanguíneo passa por lá, e aí você bota o líquido, a água vai lá e limpa os rins. Ele recebe sangue novamente, você limpa os seus rins, e assim por diante. Então, você tem que ingerir líquido, água, constantemente. E quando eu falo de líquido, não é cerveja, nem refrigerante, nem sucos, é água realmente. É importante que a gente tenha essa consciência, né? Eu tomo bastante café, eu tomo bastante cerveja, primeiro que cerveja você está ingerindo líquido, sim, porém, por outro lado, você está ingerindo álcool, que prejudica o fígado, que pode trazer uma cirrose, você está ingerindo também outros tipos de toxinas que vão prejudicar seu corpo. Então é importante que você entenda a dose aí que tem que ser feita e a importância da ingesta literalmente da água. Eu tenho certeza que o ser humano só vai dar valor verdadeiramente à água o dia que ela estiver em escassez. Assim como agora estamos valorizando a nossa liberdade, que há pouco tempo atrás era tão comum de termos, né? Era tão comum nós sairmos na rua e poder falar com qualquer pessoa, poder abraçar qualquer pessoa, e inclusive nós recomendávamos e tínhamos dentro dos cursos o estímulo para as pessoas se abraçarem, porque as pessoas não assim faziam. Agora as próprias pessoas têm essa necessidade de abraçar, a necessidade da liberdade, do usufruto dessa liberdade, que há pouco tempo atrás era comum a todos, era algo facilitado, porém as pessoas não estavam adequadas a isso. Então, veja bem, o ser humano dá muito valor, valoriza muito aquilo que ele não tem, né? Infelizmente. Então, a água não é muito diferente. O ser humano ainda não tem a consciência da importância da água, pois se a tivesse, com certeza não deixaria tantas torneiras abertas, não tomaria banho tão longo e beberia mais água, valorizaria mais a água para o que realmente ela é valorosa, para dentro do corpo, para trazer todos os sais que nela estão presentes. Então, eu falei sobre a alimentação dentro do conceito da autoestima, e a alimentação ajuda na diminuição de queda de cabelo, ajuda no conceito de
rugas, né, diminuição das rugas, por exemplo, quando você ingere nutrientes o suficiente para o seu corpo, você ingere, por exemplo, proteínas, elas ajudam a diminuir o processo das rugas, por quê? Porque, como eu disse anteriormente, existe uma troca celular e o seu corpo que você tem hoje certamente não será o mesmo daqui a alguns dias, e não no contexto físico aparente, mas sim no contexto celular, pois a célula se renova. Então você faz uma renovação, você tem queda de pelos, você tem queda do próprio tecido da pele, você vai fazendo uma renovação que você vai escamando sem perceber. Então, e essa escamação possibilita que você não crie crostas na sua pele. Por isso que você colocar, usar cremes, ajuda a facilitar, porque continua mantendo a elasticidade da pele, você não mantém ela não fica enrugada, né? Literalmente, com rugas. E essas rugas, porque ela tem uma contração e ela perde a flexibilidade. A água ajuda muito nesse sentido, e também a alimentação de forma geral, né? De forma adequada. Então, quanto mais você ingere uma alimentação, tem uma alimentação adequada, mais ela te ajuda nesse conceito da autoestima de forma geral. Autoestima porque você tem mais disposição, autoestima porque você tem a possibilidade de ter um corpo mais adequado, autoestima porque diminui queda de cabelo, autoestima porque diminui rugas, e naturalmente eu poderia citar aqui uma lista mais imensa sobre isso. É importante entender também sobre o contexto da disposição física. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação adequada, você tem mais disposição no seu dia. Seu dia não fica tão pesado para você. Ou seja, o que seria uma alimentação adequada para não me sentir tão pesado? Seria, por exemplo, diminuir um pouco a ingesta dos carboidratos, diminuir um pouco a ingesta dos farináceos e preferencialmente zerar. Quanto menos farináceos você utiliza, que são farinhas literais, né? Pães, etc. e tal. Já existem diversas pesquisas sobre o glúten, né? Sobre a importância de retirar o glúten da alimentação, e retirar definitivamente, ou pelo menos, no mínimo, diminuir a ingesta do glúten. Quanto menos você utiliza o glúten, mais seu corpo está saudável. Por quê? Porque o glúten ele é um grande inflamatório. Então, como ele auxilia no processo inflamatório, seu corpo, toda vez que você ingere o glúten, ele tem que ficar se liberando, fazendo a retirada daquela inflamação que aquele glúten gerou. Tá, mas meu pai e minha mãe comeram pão a vida inteira, inclusive minha mãe fazia um pão caseiro maravilhoso, minha avó, minha tia, minha bisavó, e eles se alimentavam super bem e viveram saudavelmente, não se ouvia falar essa frescura de glúten, etc. e tal. É verdade, da mesma forma que nós temos um vírus hoje que não nos possibilita sair na rua, respirar, nós temos que estar andando de máscaras por aí. Da mesma forma que isso acontece, por quê? Porque ao longo dos anos, esse vírus, por exemplo, ele é uma produção do ser humano. O ser humano auxiliou muito nesse processo da produção desse vírus. Por quê? Porque nós encontramos na rua hoje lixos jogados. Olha a quantidade de lixo que o ser humano produz. Olha a quantidade de coisa que a gente toca fora toda hora. Olha a lixeira, a quantidade de coisas que tem dentro da lixeira das pessoas. Então, realmente se vê cada vez mais claramente que as pessoas estão produzindo lixo, que as pessoas estão cada vez mais nós não sabemos o que fazer enquanto sociedade, o que fazer com o lixo. Durante muito tempo se trabalhou muito o conceito da reciclagem, que ainda trabalha-se hoje, mas cada vez se trabalha menos. Então, por exemplo, as pessoas estão aí produzindo um monte de lixo. Esse lixo todo que é produzido, todas essas toxinas que vão para o ar, toda a poluição que existe na nossa sociedade hoje, não por acaso disse que esse vírus veio da China, e se assim o é, como eu acredito, é um país extremamente poluído, apesar de ser bem evoluído e uma potência mundial, mas é uma potência de intoxicação para o mundo. Por quê? Porque é isso que eles mais fazem, entende? É um país super populoso, com uma quantidade imensa de pessoas dentro daquele país e produzindo uma imensidão de sujeira, de lixo em todos os sentidos, lixo tóxico, poluição que vai para o ar, lixo saído de subsídios que saem da própria alimentação ou resíduos que saem de outros produtos, a caixa, o plástico e assim por diante. Então, quer dizer,
Quanto mais um país, quanto mais uma cidade, quanto mais um estado, quanto mais o mundo produz esse lixo, mais toxinas nós temos no ar, mais níveis tóxicos temos no ar, e isso naturalmente prejudica todo o nosso processo vivencial aqui. Então esse vírus que aí está é muito... surgiu muito de tudo o que vivemos hoje enquanto processo tóxico, e o glúten não é diferente. O glúten, ele é uma mutação, porque o glúten do passado é diferente do glúten atual, então ele é uma mutação feita através de todo esse conjunto, de todas os produtos que são trazidos para dentro dos alimentos, que hoje facilitam esse processo de prejudicação do glúten em nossas vidas. Então é importante ter um cuidado com o glúten, é importante ter um cuidado com alimentos que são inflamatórios. Todo alimento que você ingere que é inflamatório, ele não está fazendo bem para você. Entende? Entenda, a autorresponsabilidade é você saber, você ser responsável por você. Você saber o que você, por exemplo, está ingerindo no seu dia a dia. Então uma coisa é certa, se você ingere Coca-Cola, e talvez você goste disso, é uma merda, é uma porcaria, faz mal para o seu organismo e te prejudica. Se você ingere bebida alcoólica, prejudica. Bom, Márcio, eu quero fazer uma ingerir de vez em quando e tal, ok, faça isso com consciência, então, de que você está se prejudicando, e que é importante que depois você faça uma reserva, você ingera bastante água para liberar bastante seu fígado, para limpar seu sistema renal, para tirar todas as toxinas que você ali colocou, que você faça posterior uma ingesta de alimentos que tenham um nível de nutrientes mais elevados para gerar uma compensação. Mas entenda, se você está ingerindo álcool, se você está ingerindo um alimento que não é adequado, ontem, por exemplo, eu comi um pão normal, mas comi pão, eu normalmente como pão sem glúten, ontem eu comi um pão normal, entende? O que eu fiz? Depois estava ingerindo, tomando água, comendo saladas e etc. Por quê? Porque eu sofri ali uma tentação alimentar, essa tentação que eu tive, depois eu fui suprir aquilo, foi dar um suporte para o meu organismo, ou seja, porque se você deixar o seu organismo na mão, ele fica ali, pô, e agora, o que eu faço? Com quem é que eu conto? E me dá um nutriente aqui para me ajudar, entende? Então, a ingesta de frutas, verduras, de alimentos que sejam mais nutritivos a você, entende? Por exemplo, grãos, ingerir bastante castanhas, ingerir bastante, todos os grãos que você puder ingerir, porque isso tem a ver com um conceito bem natural do ser humano, que está ligado, por exemplo, à nossa capacidade de catarmos. Nós éramos, lá no passado, caçadores e catadores, ou seja, nós catávamos as plantinhas e nós caçávamos os animais, então, para nos nutrirmos. Então é muito importante que você consiga ter a manutenção da sua alimentação, de uma alimentação adequada, para que dessa forma você possa ter um corpo saudável. E quando eu falo de ter um corpo saudável, eu falo de ter um corpo em equilíbrio. Então, falando aqui especificamente sobre a disposição física. E falando sobre saúde, né? Por exemplo, quando você olha uma pessoa com celulite, e tanto mulheres quanto homens, naturalmente o homem por ter um metabolismo mais elevado, ele tem menos tendência a celulite, mas a celulite nada mais é do que uma inflamação celular, né? Celulite, tudo que tem it é uma inflamação. Então aqui temos uma inflamação celular, é um tipo de doença. Uma pessoa que está com celulite está com um tipo de doença, ela está com aquela parte do corpo adoecida, e normalmente isso acontece porque aquela região não recebeu oxigênio, ela está oxidada. Se ela está oxidada, ela está com falta de oxigênio, e ela está com falta de oxigênio exatamente porque a alimentação que a pessoa está ofertando constituiu aquela camada de gordura naquela região. Eu estava conversando com uma menina que trabalha aqui conosco aqui algumas vezes, que é a Bruna, e a Bruna estava semana passada aqui conosco aqui em casa, em função de que o esposo da Luana pegou Covid, e a Luana, que fica conosco, não pôde vir durante a semana, ficou 10 dias pelo menos em isolamento, já fez o teste, não pegou, já tinha pego uma vez, não pegou pela segunda vez. Lá atrás o esposo não pegou e agora o esposo pegou. Mas a princípio está tudo bem com ele e ela não pegou. E aí a Bruna veio para cá e a Bruna estava me comentando que o esposo dela tem um sobrepeso e etc. E nós estávamos falando sobre... E ela disse, mas é estranho, porque, por exemplo, ele realmente tem sobrepeso, tá, mas a gente quase não ingere gordura, não ingere quase nada de gordura, etc. E eu estava comentando com ela sobre exatamente isso, que assim,
Na realidade, o acúmulo de gordura que você tem no seu corpo não é provido simples e somente pelo lipídio, ou seja, a ingesta da gordura em si. O seu organismo ele vai transformar em gordura aquilo que tiver em excesso em você, como por exemplo o carboidrato. Então a ingesta de carboidrato ela entra como forma de energia primariamente. Existem vários tipos de carboidrato, mas acima de tudo carboidrato simples e carboidrato composto. Carboidratos simples são os açúcares, são carboidratos que você ingere e ele já se transforma imediatamente em energia e fica à sua disposição. Caso você não use, o que ele faz? Ele já vai virar estoque de energia. O que é estoque de energia? É gordura. Então, quando você percebe uma pessoa que tem sobrepeso, que tem gordura no tecido adiposo, essa pessoa nada mais é do que alguém que está carregando o arroz do seu armário, o açúcar do seu armário, o feijão do seu armário no seu corpo. Uma pessoa com sobrepeso, para você fazer essa metáfora imaginária, é como se ela estivesse carregando esse armário de comida junto com ela o tempo inteiro. Então é isso que faz uma pessoa que tem sobrepeso, ela carrega o estoque de energia com ela. Lá nos primórdios, quando caçávamos e catávamos os alimentos, nós fazíamos isso durante os nossos dias, mas gastávamos essa energia constantemente e nós não tínhamos estoque de energia de alimentar em casa. Então realmente o corpo foi constituído para que você carregue o estoque de energia sempre com você. Você carrega no seu corpo esse estoque de energia constantemente. Só que o seu corpo ele foi constituído para aquele conceito primordial. Houve uma evolução do corpo, mas acima de tudo com o conceito de adaptação à sobrevivência. Mas essa adaptação à sobrevivência não chegou nesse estágio ainda de eliminar todas as gorduras que nós estocamos e conduzimos conosco. Então você conduz no seu corpo aí esse estoque de energia. E esse estoque de energia, ele não é necessariamente ofertado pelo lipídio, pela gordura. Ele também é ofertado pelo carboidrato, né? Então batata, a massa, os farináceos, os pães, bolachas, quanto mais esses carboidratos forem artificiais, lembre-se, mais você está prejudicando o seu organismo. Quanto mais natural ele for, menos ele prejudica o seu organismo. Porém, é importante entender que o fato de um alimento ser saudável não indica que ele não engorde. Cada coisa no seu lugar. Alimento saudável é alimento que não tem tanta toxina, é alimento que tem nutriente oferta para o seu organismo. E a balança de quanto ele tem de nutriente e quanto ele tem de nutricina, de toxina, nutricina, eu fiz um misto aqui. Então, ele tem nutrientes, mais nutrientes e menos toxina. Logo, ele é saudável, esse alimento. Ok? Essa é a tese. Quanto mais nutrientes e menos toxinas, mais saudável ele é. Porém, ele pode ter nutrientes e ter excesso de carboidrato. Ele pode ter nutrientes e ter excesso de lipídio. Então, ele é nutritivo, mas ele engorda. Ele é gorduroso. Então, tem muitas pessoas que começam a fazer uma dieta mais alimentar mais, controlando os alimentos no conceito do saudável e daqui a pouco se perdem na quantidade, porque o alimento saudável também engorda. E é importante entender, e aí como eu estava falando com a Bruna sobre o marido dela, por mais que ele tenha uma ingesta de baixo lipídio, se ele ingere carboidrato, o carboidrato que não é utilizado como fonte de energia é estocado em você, fica guardado em você. Então você ingere carboidratos, excesso de carboidrato, você engorda. Por quê? Porque o carboidrato, depois, o que não é utilizado como fonte de energia, vira gordura. Você comeu açúcar, você botou açúcar no seu café, você botou açúcar no seu chá, ou seja, lá onde você usou açúcar, esse açúcar ele é uma energia que entrou para você. Se você utilizou, legal, essa energia te abasteceu. Se você não utilizou, ela virou gordura. Por quê? Porque ela vai se estocar em você. Mas, Márcio, eu tenho uma pessoa na minha casa que come a mesma coisa que eu e engorda muito menos ou engorda muito mais. Ok, isso está ligado diretamente aos 3 biotipos. O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é uma pessoa que tem uma biotipia que ela assimila uma quantidade de gordura que ela ingere em torno de 30% aproximadamente. Tem uma média percentual aí, que vai um pouquinho abaixo de 30% e acima de 30%. Depois entra o mesomorfo.
O mesomorfo ele assimila em torno de 50% da gordura ingerida. E a posterior nós temos o endo, que assimila em torno de 70%. Então nós temos aí 30, 50 e 70%. Tem uma variação entre esses percentuais. Legal? Isso é para você entender que você vai engordar mais ou menos do que o outro, também de acordo com a sua biotipia. Seu biotipo te faz engordar mais ou menos. Aí tem uma mensuração do biotipo que é feito normalmente buscando através da estrutura óssea. Então essa busca, esse estudo da estrutura óssea, né, te traz essa avaliação dentro de uma avaliação física. Se você contrata uma nutricionista ou um profissional da área de educação física, ele também pode fazer essa avaliação. E essa avaliação vai mensurar a sua biotipia, possibilitando que você entenda qual é o seu biotipo. E você entenda se você tem mais ou menos facilidade para engordar. Tem benefícios e, obviamente, consigo traz os malefícios de acordo com todos os biotipos, né? Biotipos físicos. Eu, por exemplo, sou ectomorfo, ou seja, um biotipo magro por natureza, um biotipo de corpo formato ampuleta, e eu tenho um metabolismo mais acelerado e facilidade de consumir essas energias, essas gorduras. Então eu como mais do que outras pessoas, por exemplo, não como muito, mas se comesse eu não engordaria tanto. E normalmente a posterior, numa certa idade, estou fazendo 50 daqui a alguns dias, acumula mais na região da cintura. São características da estrutura física, legal? Quanto ao lipídio, só para nós entenderem, existem muitas pessoas que hoje fazem o que é chamado de dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta trazida para que as pessoas tenham um tipo de alimentação à base de gordura, de lipídio, né, gorduras boas, porém que essa gordura possibilite a educação do organismo para ingerir a gordura. É muito importante que entenda por que existe a dieta cetogênica, porque o organismo ele não prefere a gordura. Se ele pega a gordura, ele prefere deixar o lipídio pelo fato de ter uma célula, a quebra desse movimento celular, ele é mais denso, então por ele não conseguir fazer tão facilmente a quebra, ele guarda mais facilmente a gordura. Então o organismo ele vai preferir pegar a gordura que você ingere e guardar direto como estoque, porque ele vai preferir o carboidrato. A tendência dele é o usufruto como fonte de energia do carboidrato. Então quando você faz uma dieta cetogênica, você diz para o seu organismo, cara, agora se ferrou, tu vai ter que comer essa gordura aqui, tu vai ter que te alimentar disso. Então você começa a educar o organismo a ingerir aquela gordura que ele não estava acostumado até então. Por isso que realmente a dieta cetogênica tem uma aceleração bem grande da queima da gordura. Porém é muito importante entender que quando você volta à ingesta do carboidrato, ele acelera muito mais ainda o aproveitamento do carboidrato e ele acelera mais ainda o guardar da gordura. Por quê? Porque a gordura, eu não estou dizendo com isso que dieta cetogênica é ruim ou boa, estou dizendo que você tem que ter um acompanhamento nutricional, ter um nutricionista, uma nutricionista, um profissional que atue e que te oriente nesse sentido para que você tenha um equilíbrio e uma boa mensuração desse processo, porque não é tão fácil de equilibrar isso. Então tem que ter esse controle. Mas quando você ingere a gordura ela tem uma tendência a entrar direto como lipídio, porque o organismo não prefere a gordura, prefere o carboidrato para fazer a quebra. Ele prefere usar como fonte de energia o carboidrato. O carboidrato entra, primariamente vai para a sua célula como forma líquida, por isso que uma pessoa que ingere bastante carboidrato ela é mais roliça. Depois esse líquido pode ser utilizado como forma de energia. Se ele não é gasto como energia, ele vai virar gordura. Nem todas as partes dele acontece isso, parte sai na urina, parte sai nas fezes, parte você gasta literalmente como forma energética, fazendo atividade física, ou o seu cérebro, e assim por diante. O importante também citar que quanto maior é a sua massa muscular, maior também é o seu gasto de energia. O que gasta energia no seu corpo é massa muscular. Então, quanto mais você produz massa muscular, mais você tem um gasto da sua energia, porque você tem mais massa muscular para gastar. Legal? Finalizamos a nossa live aí agora, para deixar para vocês todo esse conhecimento sobre o conceito alimentar e você ter essa consciência, porque como eu disse anteriormente, não adianta nós queremos ter todo um conjunto de pensamentos sobre a melhor versão, pensar, eu tenho toda a minha melhor versão, estudar, por exemplo, o conceito de
entendimento sobre a importância de ter uma inteligência emocional adequada, o que é bem, bem importante, vimos lá ela como primeiro pilar, como prática de conhecimentos da mente. Se você não está cuidando do seu corpo, entende? Eu conheço um monte de gente que tem um conhecimento gigantesco que veio a falecer. Entende? Eu não estou falando nem de Covid, estou falando só de ausência de cuidado com a sua própria saúde. Porque é isso, alimentação também é saúde. Por isso se fala sobre alimentação saudável. Naturalmente estamos aqui entrando de forma muito ampassã, muito rapidamente, só para que você adquira parte desse conhecimento e comece a trabalhar definitivamente a importância de estar dentro de você com uma alimentação adequada, de estar dentro da sua história cuidando de você, ok? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, finalizar a nossa live aí, pedindo para vocês que ficaram até o final, deixar aqui uma palavrinha que represente o nosso encontro de hoje. Quero agradecer profundamente a presença de todos, dizer que amanhã nós estaremos aqui 6 horas e 37 minutos novamente, e nós vamos entrar cada vez mais em cada um desses pilares aí. Eu vou falar muito sobre diversos outros assuntos adiante, que saem dos 5 pilares. Eu por enquanto estou só falando sobre os 5 pilares da saúde, mas vou entrar profundamente posteriormente em diversos outros assuntos, outras pautas que trazem o conceito da melhor versão. Se você ficar comigo, se trouxer os seus para cá, vocês vão ver que vai ser muito agregativo. Por quê? Porque eu vou ofertar para você uma possibilidade de ter um conhecimento que vai cuidar da sua vida e dos pilares que compõem a mesma. Legal? Gratidão por estarem aqui. Até amanhã, às 6 horas e 37 minutos. Um grande abraço de coração com coração. E obrigado, gratidão aí pela presença de todos vocês. Até amanhã. Abração, até mais.